Yeah. Yeah. Qual vocês acham que é o impacto de um bom professor na vida de vocês? O que ele causa? Eu acho que ele tendo realmente vontade, eu acho que atrai mesmo a atenção dos alunos, que fariam prestar mais atenção na matéria e estudar mais, né? Prestar mais atenção na aula. Tem vezes que a gente não gosta de uma matéria porque a gente acha que a gente não gosta. Por causa que algumas vezes o professor que tá dando essa matéria pra gente não é legal e isso faz com que a gente odeie a matéria. Só que, por exemplo, eu tava estudando numa escola, a professora era, tipo, muito legal. E aí isso, eu comecei a gostar dessa matéria, entendeu? E isso fez com que eu, tipo, amasse muito mais a matéria do que eu gostava, tipo, nem gostava tanto assim. E aí eu descobri que eu gostava de uma matéria, virou uma das minhas matérias, tipo, favoritas, que antes eu não gostava, só que depois, com uma professora legal, eu comecei a gostar. Entendi. Então, vocês sentem a falta de um professor apaixonado por realmente aquilo que ele quer ensinar, Sim. a forma que ele traz. Então, esse modelo tradicional, de repente, vocês sentem falta disso, certo? Mudou o ambiente, né? Um professor que não só tá lá, amargurado lá, passando lição. Muda Então, o clima da sala. Muda o clima. Muda o clima da sala, o pessoal para de mexer no celular e começa a prestar atenção. Porque os alunos que não prestam atenção gostam daquele professor e, tipo, tá bom, vou respeitar esse professor. Porque quando o professor te respeita, você tem vontade de respeitar ele. E quando o professor não te respeita, você, tipo assim, por exemplo, o professor, ele não gosta de dar aula. Você olha pra ele e fala assim, tá, eu não quero prestar atenção nessa aula, porque se você não quer dar aula, por que eu vou querer prestar atenção na sua aula? Não quero. Chegar em casa e vou ver uma Isso videoaula. é forte. Isso é forte. Faz sentido. Agora, eu queria que vocês podem fazer perguntas pra gente. Vamos inverter a entrevista, tá? Então, vocês entrevistam a gente sobre a nossa vida e sobre a Nitro, o que vocês preferirem. Sobre a TM, o Bruno, empreendedor da TM, e o Vahid, empreendedor da Nitro. Vai, pode fazer as perguntas aí, estão liberados. Posso começar? Claro. Como é que você chamaria a atenção da pessoa? Como é que você convenceria a pessoa a pagar para colocar o filho dela numa escola que não conhece? Como eu convenceria uma pessoa para O pagar pai, no caso, né? O pai. numa escola que ela não conhece? É. Eu pediria sua ajuda. Me ajuda? Não esperava por Não, essa, não né? esperava. O que você me daria de dica? De dica? É. Eu sabendo o que a escola faz, Uhum. eu diria que é uma oportunidade que, tipo assim, às vezes você não quer aprender nada que o professor tá ensinando ali, certo? Então, eu diria que é uma oportunidade de que você realmente gosta, você não aprende coisa que você, às vezes, não gosta e realmente não vai utilizar para a vida. Então, eu diria que essa escola, ela ensina as coisas certas para a vida, entendeu? Que você realmente vai utilizar. Tá bom, vou usar essa técnica. Eu acho que é útil, sim. Mas eu acho que, respondendo o que você está perguntando, acho que quando a gente entende a necessidade do nosso cliente, a gente atende ele melhor. Então, por isso que eu perguntei para você como você acha que eu deveria vender. Porque você é um potencial cliente da Nitro, né? Então, se você tiver vontade de estudar lá, eu não vou precisar vender para você. De verdade. O que mais? Que perguntas vocês têm? Faz uma pergunta pro teu pai, mano. Faz agora uma pro Bruno lá. Eita. Eu tô muito em foco aqui. O Bruno tem uma agência de marketing bem sucedida. O que causou? O que deu esse interesse em você pra estudar marketing? Tá, vamos lá. Vou contar um pouco da minha história, assim como o Vahid gostava de ciência Ele gostava de biologia, né? Queria seguir engenharia genética. Eu também gostava muito de genética. Só que ao longo do tempo, eu fui não me identificando a partir do momento que eu estudei. Então, eu fiz 2 pré-militar e 2 pré-medicina. Eu demorei muito tempo para decidir aquilo que eu gostaria de fazer. Então, eu fiz a minha trajetória também. Percebam que a Nitro é uma oportunidade de vocês adiantar essa trajetória. Então, se eu tivesse conhecido o marketing antes de tentar ser militar e antes de tentar seguir para a área da biologia, Pouparia tempo. pouparia meu tempo
eu teria feito uma decisão mais assertiva e já teria começado a empreender desde cedo. Então, eu passei por esse caminho todo e nessa transição eu me identifiquei mais com marketing, assim como você se identificou mais com dermatologia, por exemplo. E aí eu senti a vontade de empreender. Uma outra coisa que a escola tradicional não ensina para nós. Então, é muito importante que vocês olhem a Nitro como uma oportunidade de vocês seguirem um caminho não tão convencional, mas seguirem um caminho que vocês querem, que nem o teu pai nem tua mãe vai estar escolhendo, você vai estar escolhendo. E baseado nessas decisões, vocês conseguem aí descobrirem coisas que vocês gostam, que vocês nem imaginam. Você acha que, sabendo quando você era, tipo, adolescente, que você gostava de marketing, ia impactar na sua vida agora? Com certeza, porque se eu tivesse decidido lá atrás, com certeza eu teria trazido mais soluções para minha vida, tanto pessoal quanto profissional, de uma forma assim, muito mais rápida e assertiva. E aí É que vocês... ele só descobriu o que ele queria ser na vida depois dos 50 anos de idade. Isso aí, você imagina o prejuízo, né, Bruno? Exato, eu não, tá vendo? Eu não queria ter corrido esse risco e eu sou novo. Ele E só tem cara de novo, mas ele não é novo. eu só tenho cara de novo, mas eu não sou novo. Vocês acham que vocês vão trabalhar para alguém, vão ser autônomos de um próprio negócio de vocês, ou vão contratar pessoas e ter uma empresa? Futuramente eu vou querer, assim, ter minha própria empresa. Futuramente. Mas por agora não. Por agora não. Eu acho que no começo, quando eu acabar de me formar, ser uma médica e tal, eu vou querer trabalhar numa clínica de alguém e tal. E depois que eu receber um conhecimento de como administrar uma clínica, só que agora eu tô pensando, a Nitro pode já ensinar você a administrar uma clínica, administrar algum lugar, pra você já pular direto da faculdade pra fazer sua própria empresa. Então, por exemplo, normalmente, algumas pessoas, quando elas vão estudar, elas primeiro quando elas vão criar uma própria empresa. Primeiro, elas trabalham na empresa de alguém para receber o conhecimento, receber as informações que ela precisa para ser um bom administrador de uma empresa dela. E depois de um tempo, ela já vai e faz a sua própria empresa. Só que eu acho que a Nitro, ela podia ensinar a como você administrar a sua própria empresa para bem depois que você sair da faculdade você já criar uma própria empresa sua que você já sabe administrar. Você já sabe o conhecimento que você precisa ter para fazer uma empresa. Perfeito, é isso mesmo. Isso é uma outra forma de encurtar o caminho. Você Sim. pensa da mesma forma que ela? O que você acha? Então, tem que aprender várias coisas, né? Que nem já foi citado aí. Tem que aprender falar bem, tem que aprender a relacionar bem, né? E eu acho, sim, que esse conhecimento vai ter, sim, na Nitro, que vai ensinar para os alunos dela. E vocês, têm mais perguntas? Tanto para mim quanto para o Vahid? Hum. Estão abertos ainda a fazer perguntas. Vai, pode investigar. Certo. Tipo assim, o que te convenceu que essa ideia seria boa? Tipo, de investir dinheiro na Nitro. Você, tipo, viu os problemas dos outros e pensou nessa solução? Faz uns 3 anos que eu venho pensando qual seria a melhor escola para os meus filhos. Daí eu peguei e fui visitar escolas que todo mundo falava, essa escola é muito boa, essa escola é muito boa. E eu fui visitar essas escolas mesmo que não eram na cidade que eu morava. Eu viajei e fui visitar essas escolas. E eu queria saber o que tem essas escolas de diferente que são consideradas muito boas. E também pesquisei escolas fora do Brasil que oferecem alguma coisa diferente. Por exemplo, qual é a escola que os filhos do Elon Musk estão indo? Qual é a escola, sabe, que outros bilionários estão mandando seus filhos e por que eles estão fazendo essas escolhas? Eu descobri que tem uma coisa que está todo mundo acreditando muito sobre a educação do futuro, que ela antigamente se ensinava muita ferramenta para as pessoas, tá? Que abria uma caixa de ferramentas. Porque se você olhar a ciência, não é nada mais que uma caixa de ferramenta, né? O que é uma equação, o que as técnicas que a gente aprende, né? São todas formas de resolver problemas. É como se a gente na escola aprendesse. Isso aqui é chave de fenda, isso aqui é alicate, isso daqui é uma lixa. E a gente ficasse entediado, porque a gente fica vendo um monte de ferramentas e a gente não resolve nenhum problema com essas ferramentas, a gente não usa elas. Na etapa que a gente está na escola, a gente não usa aquelas ferramentas Nem todas. sabe usar algumas vezes.
E a gente pega e acumula isso, a gente sai da faculdade com 20 anos de idade, 25 anos, enfim, e depois alguém fala, resolve esse problema para mim. Você fala, como que faz isso? E você tem que juntar um monte de coisa que você aprendeu na vida, mais um monte de coisa que você não aprendeu na vida para usar na hora. Imagina que eu te ensinasse todas as ferramentas, o que é, e eu falasse, tá bom, agora a gente vai construir uma casa. Você fala, peraí, eu não aprendi a construir uma casa. Sei usar essas ferramentas. Eu aprendi a usar essas ferramentas. Só que nesse dia você vai descobrir que você não tem a menor noção de usar essas ferramentas. Porque elas foram ensinadas sem contexto. Você não vai chegar e falar, vou colocar sal aqui nessa comida, nessa água ferver esse ovo, porque isso aqui vai elevar o ovo. Você não vai fazer isso. Você não vai lembrar daquela matéria de química que aumentava a densidade da água, isso aqui, você não vai correlacionar. Isso acontece com a maioria das pessoas. Existe um percentual de alunos que não é assim, que ele consegue fazer isso. São gênios, são pessoas raras e que é 0,1% das pessoas que a gente conhece. Para a maioria das pessoas, ela não consegue pegar as ideias que ela viu na escola e usar na prática. Então, o que é uma escola moderna hoje? É uma escola que inverte a lógica. Esquece as ferramentas. Vamos resolver um problema? Em vez de construir uma casa, vamos construir uma casa de cachorro para o seu dog. Você está afim? Aí você fala, eu quero. E dentro desse projeto de construir uma casa de cachorro, a gente vai ensinar as ferramentas que você precisa para construir ela. E a gente vai ensinar na hora certa, no momento certo. Ensina no contexto. No contexto de resolver um problema. E aí você vai lembrar o resto da vida como usar ela. Caraca. Não é mais interessante? Como que Verdade. você... Sem dúvidas. Comentem a resposta aí. Comenta, Mona. Eu acho isso muito interessante, porque você já aprende a fazer algo que você não tinha a mínima ideia que você conseguia fazer, e aprendendo o básico, você já consegue avançar e você consegue dar os passos pra você fazer um projeto maior, fazer alguma coisa maior. Que talvez depois que você construir essa casa de cachorro, você tenha conhecimento pra você construir uma casa. Então, Não parece que dá mais uma segurança de que você vai conseguir executar o projeto? Aham. Porque aí na maioria das vezes entrega um alicate pra coisar um parafuso, que não faz o menor sentido, Sim. entendeu? Então eu achei essa ideia interessante, que é ensinar no contexto. No contexto é usar as ferramentas na hora certa. Gostei da ideia. Que bom, Também. bom que você tá de feedback. Então, foi assim que surgiu a ideia, de eu ver que eu também achei que nem você. Cara, essa ideia é muito boa. A gente tem que investir numa escola que ajude pessoas como você a aprender a construir coisas novas, e a gente está construindo essa escola aí com a ajuda de todo mundo. Yeah. Yeah.